Vamos saber mais agora sobre um hidrogel sustentável. Pesquisadores da Universidade Federal de Lavras desenvolveram então um produto que tem potencial para reduzir o consumo hídrico. E sobre a pesquisa, eu converso agora então com Júlia Naves Teixeira, pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação de Engenharia de Biomateriais lá da Universidade Federal de Lavras. Muito bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Ô, Júlia, fala pra gente, a partir de que material, então, foi feito esse hidrogel sustentável? E fala pra gente também o potencial dele aí para a agricultura. Bom, ele é feito a partir de um resíduo de tubos multicamadas. Esses tubos são utilizados na construção civil e as pontas dos tubos são descartados. Então, o tubo é como se fosse um papelão, só que também tem alguns outros aditivos, como os adesivos, e aí esses tubos são processados para a gente desenvolver a nanocelulose. A partir dessa nanocelulose é que a gente desenvolve, com um processo de aglutinação e de branqueamento desse material, um hidrogel. Esse hidrogel, o principal diferencial dele é essa questão da sustentabilidade. Então, não só na cadeia produtiva do café, como também na cadeia produtiva do eucalipto. No café, o principal diferencial é a parte do enraizamento do material, do enraizamento da planta com o material. Quando a gente trabalha o café com o hidrogel comercial, os estudos que a gente desenvolveu, as práticas que a gente já desenvolveu, o enraizamento fica mais dificultado. Então, essa dificuldade de enraizar pode danificar o crescimento da planta. Então, em um primeiro momento, isso pode não ser visível, mas com o tempo, isso pode deixar que aquela planta não consiga o seu desenvolvimento máximo. E no hidrogel que nós desenvolvemos, isso não ocorreu. Outro diferencial é que no eucalipto a gente consegue trabalhar logística reversa. Então, toda a cadeia produtiva do eucalipto gera o resíduo, que também é a celulose, né? Algumas celuloses não branqueadas, e com esse resíduo a gente também consegue desenvolver o hidrogel. Então, o principal diferencial desse material é isso, o apelo sustentável que ele emprega e também a diminuição dos insumos na sua produção, porque a gente consegue fazer esse material com resíduos. Esse é o diferencial do hidrogel que vocês estão estudando, né? E dos que existem já, que são explorados comercialmente, né? Agora, Júlia, porque o campo, ele sofre, né, com estiagens, déficit hídrico, e esse hidrogel sustentável, né, com essa pegada sustentável, ele chega então com essa solução, né, para o campo, que pode reter a água, então, pode reduzir o uso da irrigação, não é? Chega com esse grande potencial, você falou aí para culturas como o café e o eucalipto, e pode avançar para outras culturas que também seriam então beneficiadas aí na parte desse, quando a gente fala do déficit hídrico? Sim, com certeza. A ideia inicial foi desenvolver as análises com café, porque nós estamos no sul de Minas, né? E o café tem esse período de produção, né? De plantio inicial, que pode sofrer com as estiagens. Então, o plantio de café é sempre no final do ano, né? A partir de outubro aí. E se a chuva não vem, a planta sofre. E logo no início, em que você faz a mudança dessa planta da muda do saquinho para o solo, a gente precisa de água nesses primeiros 15, 30 dias de mudança. Então, o hidrogel consegue reter a água, né? Você vai colocar esse material saturado, né, em água dentro do solo, e ele consegue reter essa água e segurar por um tempo um pouco maior essa umidade do solo para que, quando essa primeira chuva vier, isso consiga ele consiga estruturar melhor esse déficit. Só que em qualquer cultura isso pode acontecer. A ideia inicial foi com café por esse motivo e com eucalipto, porque também é de celulose e é justificativa da logística reversa. Mas ele pode ser utilizado em vasos, em uso doméstico ou em outras culturas. Atualmente, o desenvolvimento da nossa pesquisa foram com essas duas culturas do café e eucalipto. Mas a gente também está desenvolvendo outras aplicações do mesmo material dentro do desenvolvimento de mudas.
essa tecnologia, essa solução, ela pode guardar, melhor dizendo, né, uma grande quantidade de água e ir liberando ela gradualmente. Assim que a planta precisa, vai lá e vai liberando. O café, vocês estão falando do café arábica, do robusta, todas as plantações? A gente fez só com café arábica por enquanto, justamente pela região do sul de Minas. A gente também fez essa análise para que, além da absorção de água, o desenvolvimento foi, dentro da partícula do hidrogel, a inclusão de NPK, né, da adubação inicial do cafeeiro. Então, a gente colocou esse adubo inicial dentro da formulação e colocou a água. Então, com o tempo, também há, nesse experimento inicial que nós fizemos, a dispersão de minerais. Então, a adubação também está sendo desenvolvida para ser incluída no hidrogel e, à medida que a água for dissipada no solo, essa adubação inicial, nos primeiros dias do cultivo, também já é fornecida pelo hidrogel. A ideia é que ela seja fornecida. Fala pra gente a fase que está agora o projeto de vocês, quanto tempo de pesquisa, né? E a expectativa de vocês para ver essa solução sendo aplicada em definitivo nas lavouras. A gente está falando do café e do eucalipto, que está centrado aí no estudo de vocês, mas avançando para outras culturas. Fala pra gente, qual a expectativa? Nós temos o desenvolvimento da pesquisa há praticamente 2 anos e a gente já fez nós já fizemos publicações de alguns artigos científicos em outras aplicações também. Atualmente nós estamos desenvolvendo um projeto em viveiro, então ainda é em vasos, a gente não colocou no solo esse material, mas no viveiro nós fazemos a comparação com um protótipo controle, uma adição de hidrogel comercial e uma adição de hidrogel de NFC, que é o que nós desenvolvemos para ver o desenvolvimento dessas plantas. Então, atualmente, nós estamos trabalhando com café e eucalipto no viveiro, com regime hídrico de 10% e 80% da capacidade de campo do solo. Então, é uma seca extrema e uma quantidade mais favorável para ver o comportamento desse material. Então, por enquanto, nós estamos tendo bons resultados, né? A ideia é que isso aumente cada vez mais esse leque de oportunidades de desenvolver metodologias e análises e parâmetros diferentes para que a gente tenha uma fundamentação ainda maior para conseguir oferecer uma proposta de parceria ou um desenvolvimento prolongado ainda dentro dos fomentos de pesquisa para que esse material realmente ele seja comercializado. A gente também está na fase de secagem desse material. Então, o hidrogel comercial é utilizado em pó na lavoura e lá ele é hidratado. E a ideia é que a gente também consiga desenvolver o hidrogel de NFC em pó e ele seja hidratado na lavoura para facilitar esse transporte e aplicação do material. Júlia Naves Teixeira, pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação da Engenharia de Biomateriais da Universidade Federal de Lavras. Júlia, muito obrigada pela participação para falar aí, da importância do projeto de vocês. E quando tiver, esperamos que logo comercializado, com certeza a gente vai voltar a falar com vocês. Obrigada, viu? Uma boa noite, até uma próxima. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.